Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida. Pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.
Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los se sentar à mesa, e passando vos servirá. E caso ele chegue à noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos Padre Moisés, Diácono Cláudio, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, todas as vezes que é proclamada na Assembleia Litúrgica, é atualizada pelo Espírito Santo. A função da liturgia é exatamente essa: atualizar os eventos salvíficos da nossa salvação, tornar-nos contemporâneos daquilo que se deu há muito tempo. A liturgia traz para o nosso presente, de modo que esta palavra antiga, pelo poder que o Espírito tem de fazer novas todas as coisas, ela torna-se para nós palavra de salvação. E por isso nós devemos acolher esta palavra com espírito de fé, de disposição de ouvi-la e aplicá-la à nossa vida. É importante que nós transformemos a palavra no nosso alimento cotidiano, assim como a Eucaristia também, que é o pão dos peregrinos, o pão daqueles que marcham para o céu, para a realidade definitiva.
A liturgia da palavra iniciou-se com esse texto da carta de São Paulo aos Romanos que estamos ouvindo esses dias na liturgia semanal. Ela recorda, né, o pecado que entrou no mundo através da desobediência de um homem, de Adão, né, o nosso pai. E nós nos tornamos solidários de Adão no pecado, herdamos o seu pecado. Mas, pela obediência do novo Adão, Cristo, o pecado foi banido do mundo. Em tudo, Jesus procurou fazer a vontade de Deus. Aquilo que Adão não fez, não teve disposição em acolher a palavra de Deus, mas deu ouvido à tentação, fazendo aquilo que Deus havia prometido fazer, Jesus prontamente faz. E com muita propriedade, este refrão do Salmo 39 se aplica à pessoa de Jesus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ele faz com alegria a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Porque quer fazer a vontade de Deus, a justiça de Deus é que ele entrega-se inteiramente. Ele se deixa ser conduzido até a cruz e morre para nos reconciliar com o Pai, para restabelecer a amizade, né, que havíamos perdido em Adão. Quando Adão pecou, né, o ser humano se distanciou de Deus, estabeleceu-se entre a humanidade ferida pelo pecado e o Deus Todo-Santo um muro de inimizade. E este muro, esta barreira que nos tornava distantes de Deus, ela foi desfeita em Cristo, quando Ele em tudo fez a vontade do Pai. É Ele que nos torna próximos. Ele nos avizinhou outra vez de Deus. É o que significa aquilo que está descrito no Evangelho da Sexta-feira da Paixão, que diz que quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Vocês se lembram desta passagem? Exatamente, esse rasgar do véu significa que a barreira que existia entre o ser humano, o homem e a mulher e Deus, em Cristo ela foi desfeita. Já não existe mais o impedimento. O véu foi rasgado e nós podemos, em Cristo, contemplar o rosto de Deus outra vez. Nós fomos configurados a este Cristo através do nosso batismo. Por isso, eu e vocês nos tornamos cristãos, cristãs, uma instância onde o Cristo deve se manifestar. O nosso ser é crístico pela graça do batismo. E nós devemos viver esta realidade cada dia, devemos manifestar as atitudes, os sentimentos do Cristo em nós. Por isso ele nos pede, ou melhor, ele nos ordena no Evangelho de hoje, né, para estarmos vigilantes, atentos com os rins cingidos e as lamparinas acesas, né? Os rins, na compreensão do homem bíblico, era a sede das paixões. Por quê? Não me perguntem, né? Uma questão de cultura, de tradição. Eles acreditavam que a sede das paixões estavam nos rins, né? E por isso eles cingiam, né? Cingir o rim significava controlar as paixões, não se deixar dominar por elas. Por isso o Senhor diz aos discípulos de outrora, e a nós também, seus novos discípulos, que nós estejamos com os rins cingidos, ou seja, com as nossas paixões controladas para que elas não governem as nossas vidas, mas sejamos nós mesmos, assistidos pela graça de Deus, a governar as nossas vidas e não as paixões que muitas vezes tomam conta da nossa vida e nos faz agir de modo desordenado, que nos faz agir não como filhos e filhas de Deus, e nós o somos pelo batismo. Por isso, muito cuidado, muita vigilância com os pensamentos que são engendrados na nossa cabeça. Aquele pensamento e imaginação nos leva à ação,
né, nós devemos estar muito atentos para confrontarmos a nossa vida com a vida de Cristo. É Ele o nosso modelo. É a vida dele que deve ser imitada e reproduzida na vida de cada um de nós. E para que nós possamos concretizar esta realidade, devemos estar sempre atentos à palavra. É ela que nos orienta, é ela que ilumina a nossa vida para que não caminhemos na sombra nem na escuridão distantes de Cristo, que é a luz verdadeira. Por isso a importância de a gente ter um contato diário com a palavra de Deus, aqui na liturgia, mas também no nosso dia a dia. A igreja nos tem incentivado tanto, né, a lermos a palavra de Deus, a fazermos a leitura orante da palavra, para que nós sejamos orientados, iluminados, e assim não sejamos presas das paixões que brotam dentro de nós, mas no poder da palavra que nós possamos reorientar essas paixões, que são forças, né? Que é energia, que elas não sejam usadas para a gente fazer o mal, mas para a gente fazer sempre o bem. Então, mantenhamos a lamparina acesa, a lamparina da fé, a lamparina da escuta da palavra, da frequência aos sacramentos, né? Devemos nos perguntar, em quanto tempo que eu não me confesso, né? Que eu não busco a reconciliação com Deus e com o irmão. Quanto as paixões têm dominado a minha vida. E é importante estarmos atentos. Enquanto peregrinamos nesta vida, vamos manter a chama acesa, a adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, que passa na nossa vida. Santo Agostinho dizia: eu temo o Deus que passa, porque a gente pode perder a oportunidade de abraçar esse Deus, de trazê-lo para a nossa vida. Vai chegar um momento em que a nossa vida terá um termo, um fim nesta realidade. E a gente deve partir deste mundo com a certeza: eu posso não ter vencido todas as minhas fraquezas, mas eu lutei contra todas elas. Eu busquei sintonizar a minha vida com a verdade da palavra de Deus, auxiliado pela sua graça, que é o Espírito Santo movendo em cada um de nós. Essa disposição deve estar em mim e em vocês, né, de querermos tornar a palavra concreta, aplicá-la à nossa vida, para que não desapareça de nós aquela imagem belíssima do Cristo que nos foi dada quando batizamos. O batismo nos lavou de toda a imundícia do pecado e nos revestiu do Cristo. Por isso, cristão, cristã. E a condição para que alcancemos a plenitude da vida eterna que iniciou-se no batismo é que conservemos a imagem de Jesus em nós. No dia em que nós terminarmos a nossa trajetória terrena, passaremos pelo juízo particular e Deus quer ver refletida na vida de todos nós a imagem de Jesus. Por isso, cuidado. Tomemos muito cuidado com aquilo que Deus fez em nós, com a imagem do Filho dele que ele imprimiu. Não vamos destruir a imagem de Cristo, nos deixando ser orientado pelas paixões que brotam no nosso interior, no nosso coração, mas que nós sejamos tomados pelo Espírito de Cristo, que a presença dele seja cada vez mais reforçada em nós, para que quando nós estivermos diante de Deus, ele possa se alegrar conosco, dizendo-nos aquelas palavras amistosas que está lá no Evangelho de Mateus: servo bom, serva boa e fiel, vem participar da minha alegria. Que nós não queiramos ouvir jamais aquelas tristes palavras que estão nessa mesma perícope: afastai-vos de mim, não sei quem sois. Na medida em que a gente não cuida de caminhar iluminado pela palavra de Deus, para que a imagem de Cristo permaneça viva em nós,
Deus não vai nos reconhecer. Se a gente destrói a imagem de Cristo, Deus vai olhar e diz: eu não sei quem é você. Eu não me identifico com você. Afaste-se de mim, você que pratica a maldade. Então, que nós estejamos atentos. Não se trata tanto a vigilância, que nos lembra o Evangelho em vários momentos, de a gente se desligar das nossas atividades, mas eu estar atento a fazer todo o bem que está ao meu alcance, de eu perseverar nesse bem, ainda que eu não consiga realizá-lo por inteiro, mas eu não deixo de estar ali, todo dia tentando, buscando, reproduzindo em mim as virtudes do Cristo. São João Paulo II, padroeiro desta comunidade, o padre Moisés, quando mandou a mensagem, disse: você poderá pregar sobre o Evangelho de dia ou dar um testemunho de algum encontro com ele. Eu falei: eu não tive essa graça de me encontrar com João Paulo II quando ele estava entre nós. Ele teve, diz que tem fotografia com São João Paulo II, mas eu não o vi. Visitei a sepultura dele 3 meses depois que ele havia falecido. Mas ele dizia uma coisa muito importante, que nós devemos levar, creio que vocês já ouviram. Todos nós que aqui estamos, somos vocacionados a ser santos e santas. Quem não quiser ser santo, então, esqueça do céu. Não, porque lá só entra quem é santo ou santa. Só que muitos compreendem de modo equivocado a santidade. Veja bem, santidade não é a mesma coisa que angelismo. Uma coisa é angelismo, outra coisa é santidade. Nós não somos vocacionados a ser anjos. Não é da nossa natureza nos tornarmos anjos, porque nós somos espírito, mas somos corpo também, o corpo que vai morrer e ressuscitar. Assim como não é da natureza tornar-se do anjo, da natureza do anjo, tornar-se um ser humano. Então, nós temos vocação a ser santo. E João Paulo II deu a definição que eu mais gosto de santidade. Ele dizia: santo é o pecador, a pecadora, que não desiste de fazer o bem todos os dias de sua vida, mesmo lidando com as nossas fragilidades humanas. E Deus sabe que nós as temos, mas a gente não desiste. A gente persevera no bem, no matrimônio, na educação dos filhos, no trato com o patrão, com o empregado, com o colega, com o estranho que a gente encontra na rua, com a realidade criada. Em tudo isso eu tenho uma oportunidade de fazer o bem, de não me deixar ser dominado pelas paixões mais baixas que brotam no nosso coração. Mas, assistido pelo Espírito, eu as modero e procuro colocar em evidência os melhores sentimentos que brotam em mim e que são alimentados pela palavra de Deus quando eu tenho contato com essa palavra. Nós estamos chegando ao final do ano litúrgico e sempre que se aproxima o final do ano, aparecem esses evangelhos com temas escatológicos. Escatologia é o campo da teologia que trata das realidades últimas, né? Fim do mundo, a morte, o purgatório, o paraíso. Então, assim como o ano vai chegando ao seu término, a liturgia lembra que a nossa vida aqui nesta realidade também vai ter um fim. Nós não somos cidadãos daqui, então estejamos atentos, porque não sabemos quando vai ser desfeita a tenda em que nós habitamos. Então, vigilância, procurando viver os valores do Evangelho, reproduzir em nós as atitudes do Cristo. Meu modelo não é o cicrano, o fulano que apareceu na televisão, na revista ou na rede social. Aqueles lá tudo vão passar. Só Jesus permanece. Que nós queiramos permanecer alicerçados nele. É Ele quem dá sustentação à nossa vida. Quem constrói a sua vida nesses exemplos passageiros é igual ao homem que constrói a casa sobre a areia. Quando vêm as intempéries, a casa desaba e a desgraça é completa. Mas aquele que está firme no Senhor, não tem tempestade que o abale. Então, que nós
firmemos a nossa vida, os nossos passos em Jesus, a palavra eterna do Pai que se encarnou pela ação do Espírito Santo no seio de Maria, que ele possa também ser encarnado em nossas vidas, que nós peçamos constantemente ao Espírito, que renove o nosso Pentecoste, que nos recristifique outra vez, que esta Eucaristia que nós estamos celebrando possa reforçar em nós esse desejo do céu, esse desejo da vigilância, que não vivamos atordoados, sonolentos, tomados pelas paixões que muitas vezes brotam em nós, mas atentos ao bem que devemos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As preces serão da liturgia ou vocês prepararam? Oi? Da liturgia, né? Então, a nossa, de pé, a nossa resposta será: guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Guardai-nos, Senhor, sobre a vossa proteção. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o seu testemunho incentive e anime ações concretas e solidárias em favor dos necessitados, rezemos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Pelos missionários, para que saibam edificar a vida dos interlocutores da missão e fortalecer entre eles os ensinamentos e o amor de Jesus, rezemos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Pelos cristãos, para que no dia a dia sejam vigilantes e perseverantes em vista do encontro pessoal com o Senhor, rezemos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Por toda a família paulina que hoje celebra o bem-aventurado Timóteo Giacardo, para que, a seu exemplo, busque viver e anunciar o Evangelho nas pegadas do apóstolo Paulo, rezemos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Acolhei, Deus de bondade e misericórdia, estas preces que foram apresentadas, mas também todas aquelas que se encerram no silêncio dos nossos corações, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Inquieto e sempre a bater.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo particular José Ferreira de Oliveira, falecido há um mês, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que está Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará.
Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. O espírito de penitência e a sua prática levam-nos a desapegar-nos de tudo o que possuímos de supérfluo e, algumas vezes, mesmo do necessário, que nos impede de ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Estará o nosso coração, porventura, apegado às riquezas materiais, ao poder sobre os outros, ou sobre as subtilezas egoístas de dominações? Então, nesse caso, temos necessidade da Páscoa de Cristo libertador, o qual, se nós quisermos, nos pode desembaraçar das ligaduras do pecado, que nos tolhem os movimentos. Mensagem do Papa São João Paulo II. Cantemos juntos a ladainha de São João Paulo II. Rezemos juntos a oração final. Ó São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto,
para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus e, por tua intercessão, concede-nos a graça que imploramos. Amém. Podemos agora ficar assentados para os nossos avisos paroquiais. Avisamos a todos que a quermesse tem o objetivo de arrecadar fundos para manutenção da igreja e promoção de ações sociais. Informamos a todos que no dia 22, dia da solenidade de São João Paulo II, será vendido pastéis, sucos, refrigerantes e uma deliciosa Maria Isabel. Todos estão convidados a participar conosco. Do dia 24 a 31 de outubro, nossa paróquia fará uma semana missionária da divulgação. Queremos divulgar todas as atividades realizadas na paróquia, com o objetivo de favorecer uma maior participação dos fiéis. Seja você também um missionário e nos ajude a entregar os folders de nossas atividades nas casas de todos os paroquianos. No final da missa, dê o seu nome para nos ajudar. Gostaria também de pedir, por gentileza, que ao sair, deixar na cadeira o folheto da novena, que iremos recolher para participação nos próximos dias. Então, em nome da comunidade, em nome do Padre Carlos Bertoso, queremos agradecer sua presença, Padre Sérgio. Muito obrigado pelo o brilho que o senhor deu à nossa novena com a sua presença, com a sua reflexão. Também agradecer a todos, né, que participaram dessa novena. Abrilhantou também a presença aqui hoje, né, as minhas irmãs lá da Fazenda da Esperança, né, muito bem-vindas sempre à nossa casa, né. Obrigado pela animação litúrgica, ministros, leitores, coroinhas, diácono, enfim, muito obrigado a todos. Padre Sérgio, a casa é do senhor, muito obrigado novamente, viu? Uma salva de palmas novamente para o nosso Padre Sérgio. Eu que mais uma vez agradeço o convite e a acolhida calorosa da comunidade. Que Deus abençoe a todos e cada um, que sejamos perseverantes em imitarmos o Cristo diante de um mundo tão marcado pela violência, sobretudo nesses últimos tempos, onde nas redes sociais, que todo mundo hoje tem acesso, travou-se um campo de guerra. Nós, enquanto cristãos, devemos testemunhar o amor, a tolerância e o respeito pelos outros, para quem pensa diferente de nós. Não cabe o cristão, né, acender o fósforo das brigas, né, das intrigas, mas, pelo contrário, devemos apaziguar aquilo que está em desacordo com o que o Senhor Jesus pede de nós, que é o amor, o respeito, a vida, a dignidade de cada pessoa. Então, que vocês possam ser fortalecidos cada vez mais pela graça que vem do alto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria,
e de São João Paulo II. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.